Se você gosta de uma boa história, essa daqui é um prato cheio. Fica até o final que você não vai se arrepender. Aqui conta a história de Lucas, um jovem estudante de arquitetura que costumava frequentar uma velha estação ferroviária abandonada, onde ele gostava de fazer seus estudos de arquitetura. E então, certa noite, aconteceu algo que mudou completamente a sua vida. A última noite na estação ferroviária. Era uma noite como qualquer outra em Vale Escuro, uma cidadezinha esquecida no tempo, onde o silêncio parecia ter vida própria. A antiga estação ferroviária, um lugar que já foi o coração pulsante da região, estava agora reduzida a um monumento sombrio do passado. Abandonada, suas paredes eram marcadas por grafites desbotados e músico, enquanto o ar era impregnado com cheiro de ferrugem e madeira podre. Para Lucas, um jovem estudante de arquitetura, a estação era um refúgio para estudar em paz. Fascinado por lugares históricos, ele havia transformado o pequeno escritório do chefe da estação em sua biblioteca particular. Ali, rodeado de livros antigos e modelos de estações ferroviárias, ele se sentia desconectado do mundo moderno. E para ele, isso era perfeito. Era uma sexta-feira, perto das 11 da noite, quando Lucas chegou à estação com sua mochila cheia de livros e um pequeno lanche. As luzes tremeluzentes da entrada principal lançavam sombras inquietantes sobre os trilhos enferrujados. Ele não ligava para os rumores que rondavam o local. Histórias de trabalhadores desaparecidos e passageiros fantasmas que nunca chegaram ao seu destino. Ele achava essas lendas fascinantes, mas não assustadoras. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava mais frio do que habitual, mesmo para uma noite de outono. O vento soprava pelos corredores, carregando um som estranho, quase como um sussurro distante. Enquanto caminhava pelo salão principal, Lucas teve a impressão de ouvir passos ecoando atrás de si, mas, ao virar, só encontrou vazio. Ele seguiu para o pequeno escritório e se sentou na cadeira de couro desgastada. Estava determinado a terminar um esboço para seu projeto final de faculdade, um trabalho inspirado em estações ferroviárias históricas. Ao abrir seu caderno, sentiu um calafrio inexplicável, como se algo ou alguém estivesse observando. Minutos depois, uma rajada de vento forte fez com que a porta do escritório se fechasse com um estrondo, assustando Lucas. Ele riu de si mesmo, atribuindo o incidente ao clima imprevisível, mas não pôde ignorar a sensação de desconforto crescente. Foi então que ele percebeu algo incomum. O som. A estação, sempre tão silenciosa, estava agora preenchida por um leve ruído rítmico, como o som de rodas de trem em movimento vindo dos trilhos. Era impossível. Nenhum trem passava por ali há décadas. Ele tentou ignorar, mas o som parecia ficar mais alto, mais próximo, como se estivesse se aproximando do escritório. A curiosidade, ou talvez a imprudência, venceu. Pegando sua lanterna, Lucas saiu do escritório e seguiu o som. Os corredores escuros pareciam mais estreitos, mais opressivos, enquanto ele caminhava em direção à plataforma principal. Cada passo era acompanhado por um eco inquietante e o som do trem se tornava quase ensurdecedor. Quando chegou à plataforma, parou, chocado. Lá, parado sobre os trilhos enferrujados, estava um trem antigo, brilhando
sob uma luz etérea que parecia emanar dele mesmo. Suas janelas estavam embaçadas, mas Lucas podia jurar que viu silhuetas se movendo dentro dos vagões. O som de um apito ecoou pela noite e as portas do trem se abriram com um chiado. Lucas ficou paralisado. Um vento gelado passou por ele e por um instante ele sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da estação. Então, uma figura saiu de um dos vagões. Uma mulher vestida em roupas de outra época, com um olhar vazio e um sorriso perturbador. "Está atrasado, Lucas", disse ela, sua voz baixa e ecoante. Ele não sabia como ela sabia seu nome, mas algo em seu tom deixou claro que aquela não era uma oferta para embarcar, era uma ordem. O trem do passado. Lucas recuou instintivamente, mas não conseguiu desviar os olhos da mulher. Sua pele era pálida como cera e seus movimentos, embora lentos, tinham uma precisão perturbadora. Cada passo dela parecia trazer o frio da morte consigo, fazendo os pelos de Lucas se arrepiarem. Eu não sei do que você está falando", ele gaguejou, tentando soar mais confiante do que realmente estava. A mulher inclinou levemente a cabeça, como se estudasse suas palavras. Então, com um sorriso que parecia dividir seu rosto em dois, ela apontou para o trem. "Está atrasado. Todos estão esperando." Lucas olhou para os vagões. O som do apito ecoou novamente e ele percebeu que as silhuetas nas janelas agora estavam viradas para ele, imóveis, como se estivessem esperando que ele tomasse uma decisão. Ele deu mais um passo para trás, mas tropeçou e caiu, deixando sua lanterna rolar pelo chão. De repente, os trilhos começaram a vibrar. Um trem não poderia estar em movimento, não naquele estado de abandono, mas Lucas sentia as pulsações através do concreto sob suas mãos. Ele tentou se levantar, mas algo parecia mantê-lo no chão, como se a própria estação o estivesse prendendo. A mulher se aproximou mais. "Você não deveria ter vindo aqui sozinho", disse ela, em um tom que não era de ameaça, mas de fato. "Esse lugar tem regras, Lucas, e você quebrou todas." Ele sentiu sua garganta secar. "Quem é você? Que é isso?" A mulher apenas sorriu, estendendo a mão em direção dele. Lucas notou que sua mão estava fria, com unhas negras que pareciam garras. Ela sacudiu a cabeça, recusando-se a tocá-la. "Não", disse ele, com mais firmeza do que sentia. As luzes do trem piscaram e o som das rodas nos trilhos ficou ensurdecedor. A mulher parou, observando com os olhos vazios, mas algo em sua expressão mudou, como se ela estivesse testando sua resistência. "Você não sabe o que está recusando", murmurou ela, antes de recuar para o vagão mais próximo. As portas do trem começaram a se fechar, mas Lucas percebeu que o som não vinha do trem em si. Ele olhou ao redor e percebeu, horrorizado, que as paredes da estação estavam se movendo, se fechando lentamente como as mandíbulas de uma criatura faminta. Ele se forçou a ficar de pé, correu em direção ao escritório. Tudo ao seu redor parecia distorcido. Os corredores que antes conhecia pareciam infinitos. Cada passo fazia ecoar gritos baixos e distantes. Sua lanterna tremulava em sua mão, lançando sombras que pareciam ganhar vida. Quando finalmente alcançou o escritório, Lucas trancou a porta atrás de si
e encostou-se a ela, ofegante. Ele pegou o celular na mochila, mas não havia sinal. O silêncio voltou, mas era ainda mais opressor do que o som do trem. Antes que pudesse formular um plano, um barulho estranho vindo do teto chamou sua atenção. Um som rítmico, com passos arrastados, começou a circular acima dele. Lucas olhou para cima, o coração batendo acelerado, e viu rachaduras se formando no teto de madeira, como se algo estivesse tentando entrar. Ele pegou uma chave inglesa que encontrara dias antes e a segurou firme. Não tinha certeza do que faria com ela, mas era melhor do que nada. As rachaduras aumentaram até que um pedaço do teto cedeu, revelando um par de olhos brilhantes que o encaravam. "Você não pode fugir, Lucas!", disse a mesma voz feminina ecoando pela sala. O despertar do horror. Lucas não conseguiu conter o grito que escapou da sua garganta ao ver os olhos brilhantes o encarando do teto. Ele recuou, segurando a chave inglesa com uma arma. As tábuas do teto estalaram e de repente um braço pálido e esquelético atravessou a abertura, seguido por outro. Era mulher, mas agora sua aparência era ainda mais aterrorizante. Seu rosto estava deformado, como se a pele tivesse sido esticada além do limite. E seus olhos brilhavam com uma luz antinatural. "Você pertence a este lugar", disse ela, enquanto se puxava para dentro da sala, cada movimento acompanhado por um som de ossos estalando. Lucas agiu por instinto, arremessando a chave inglesa em sua direção. O objeto atingiu a mulher no ombro, mas ela não pareceu se abalar. Em vez disso, inclinou a cabeça como se estivesse intrigada com sua reação. "Você é mais resistente do que os outros", murmurou ela, sua voz agora um coro de sussurros que pareciam vir de todos os cantos da sala. Sem pensar, Lucas pegou sua mochila e correu para a porta, destrancando-a com as mãos trêmulas. Ele saiu do escritório em disparada, ouvindo os passos da mulher atrás dele. Os corredores pareciam se estender infinitamente e as sombras nas paredes dançavam como se fossem vivas. Quando finalmente alcançou a plataforma principal, parou bruscamente. O trem ainda estava lá, mas agora as portas estavam todas abertas e figuras começavam a sair. Eles não eram humanos, ou pelo menos não mais. Seus corpos eram emaciados e os rostos encobertos por um véu escuro, e suas mãos se estendiam na direção de Lucas, como se o estivessem chamando. Ele deu um passo para trás, mas algo o impediu de continuar. O som de rodas nos trilhos ficou mais alto, quase ensurdecedor, e a luz do trem intensificou-se, banhando tudo ao redor em um brilho espectral. "Você tem uma escolha, Lucas", disse a mulher, que agora estava parada a poucos metros dele. "Entre no trem e aceite o seu destino, ou continue correndo até que ele o alcance." Lucas olhou para ela, depois para as figuras espectrais que o cercavam. Seu coração batia tão rápido que ele achou que poderia explodir, mas algo dentro dele, uma fagulha de coragem, um desespero, o fez recuar novamente. "Eu escolho viver", gritou ele, antes de correr em direção aos trilhos. Ele pulou entre as linhas de ferro, esperando escapar para a floresta que cercava a estação. Mas assim que seus pés tocaram o chão do outro lado, o ambiente ao seu redor mudou. A estação desapareceu e ele se viu em um campo vasto e vazio, envolto por uma névoa espessa. As figuras estavam lá também,
aparecendo da névoa como sombras distantes. O trem agora, apenas um vulto, parecia seguir Lucas, seus vagões iluminados por uma luz macabra. O som do apito ecoava continuamente como um lamento que não terminava. Lucas correu o mais rápido que pôde, mas a névoa parecia se fechar ao seu redor, distorcendo o espaço. Ele tropeçou, caindo no chão frio e úmido. Quando olhou para cima, a mulher estava ali novamente, sua silhueta destacada contra a luz do trem. Você nunca deveria ter vindo aqui, disse ela, sua voz carregada de uma tristeza quase genuína. Agora você pertence a esse lugar, como todos os outros que vieram antes de você. Antes que pudesse reagir, Lucas sentiu as mãos das figuras espectrais o agarrando. Seus gritos se perderam no ar enquanto ele era arrastado de volta para a estação que havia desaparecido momentos antes. A última coisa que viu foi o brilho fantasmagórico do trem, agora partindo da plataforma com ele a bordo. O destino do passageiro. Quando Lucas abriu os olhos, percebeu que estava sentado em um dos vagões do trem. A luz etérea iluminava o interior, revelando bancos de madeira polidos e detalhes ornamentais que pareciam pertencer a outra época. Ao redor dele, as figuras espectrais ocupavam seus lugares imóveis, com os rostos encobertos por véus. O trem se movia suavemente, mas o som dos trilhos era quase hipnótico, como um lamento contínuo que preenchia o espaço. Lucas tentou se levantar, mas seu corpo parecia preso ao assento, como se alguma força invisível o mantivesse ali. Ele lutou contra o pânico, respirando fundo e tentando entender onde estava e o que havia acontecido. Foi então que a mulher apareceu novamente, sentada no banco à sua frente. Agora, sua aparência era menos grotesca. Ela parecia quase humana, mas seus olhos continuavam a brilhar com aquela luz perturbadora. Bem-vindo, Lucas, disse ela, com um tom calmo que só aumentava sua angústia. O que é isso? Onde estou? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Você está no trem do fim, respondeu ela como se fosse algo óbvio. Esse é um lugar para aqueles que desafiaram as regras, para aqueles que tentaram fugir. Lucas franziu a testa. Eu não fiz nada, só queria estudar, só queria um lugar tranquilo. Todos dizem isso, interrompeu ela, inclinando-se para mais perto. Mas a estação não é um lugar comum, é um portal, uma passagem entre o mundo que você conhece e algo muito mais antigo. Você despertou forças que estavam adormecidas, agora elas o reivindicaram. O trem começou a desacelerar e Lucas percebeu que estava mudando. As figuras nos bancos começaram a se mover lentamente, virando-se para encará-los. Seus rostos ainda estavam cobertos, mas ele podia sentir os olhos fixos nele, julgando, esperando. A mulher levantou-se e gesticulou para que ele olhasse pela janela. Relutante, ele virou a cabeça e viu algo que fez seu sangue gelar. O trem estava passando por um mundo completamente diferente. Não havia mais florestas ou trilhos enferrujados, mas uma vastidão cinzenta, sem horizonte, onde figuras sombrias se arrastavam pelo chão, gritando em silêncio. Torres retorcidas e impossíveis se erguiam ao longe, brilhando com uma luz sombria que parecia pulsar, como se estivessem vivas. O que é isso? Ele perguntou, quase sem voz.
é o que está além de ser mulher, um lugar para onde todos que embarcam nesse trem eventualmente vão. Alguns escolhem aceitar seu destino, outros, bem, eles tentam resistir, mas nunca conseguem fugir. Lucas sentiu a desesperança se instalar. Ele não sabia quanto tempo havia passado desde que tudo começou. O trem parecia estar fora do tempo, fora da realidade. E eu? O que vai acontecer comigo? A mulher inclinou a cabeça como se ponderasse a pergunta. Você é diferente, Lucas. Talvez ainda haja uma escolha para você, mas ela virá com um preço. Antes que ele pudesse perguntar o que significava, o trem começou a vibrar violentamente. As figuras espectrais começaram a se levantar, uma por uma, e um som baixo e crescente encheu o vagão, uma mistura de gritos e risadas que parecia vir de todos os lados. A mulher sorriu. Está na hora! As luzes do vagão piscaram e Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele estava caindo, girando no vazio, enquanto as vozes ao seu redor ficavam cada vez mais altas. Então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, a estação ferroviária de Vale Escuro parecia exatamente como sempre, abandonada, esquecida, mas algo havia mudado. Nos trilhos enferrujados, um caderno estava caído, com as páginas abertas, encharcadas de orvalho. Um transeunte curioso que passava por ali pegou o objeto, mas ao abrir, encontrou apenas rabiscos incompreensíveis e um nome escrito na capa: Lucas. O trem nunca mais foi visto. Mas às vezes, na calada da noite, moradores dizem ouvir o som distante de um apito vindo da direção da estação. Um lembrete de que algumas portas nunca devem ser abertas. Dê um like, se inscreva no nosso canal.